Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward falando e hoje na aula de ótica geométrica nós vamos falar sobre as lâminas de faces paralelas e qual a propriedade que elas vão causar por conta do fenômeno da refração. Bom, como o próprio nome diz, né, lâminas de faces paralelas, isso é como se fosse um pedacinho de vidro. Imagina que o vidro seja aqui fechado, tá? A gente só não vai se preocupar em fazer esse desenho. E você tem um objeto que está desse lado, vamos chamar de ponto A. Você está desse lado daqui querendo enxergar esse objeto. A pergunta é, o que você vai ver de diferente nesse objeto A? Bom, as lâminas de faces paralelas, vamos chamar aqui de E a espessura delas, elas vão provocar um desvio lateral na trajetória do raio luminoso. O que isso significa? Imagine que essa fosse a trajetória que o raio luminoso faria sem ter as lâminas. No final, a trajetória que você vai enxergar vai ser essa daqui. Observe que é uma trajetória paralela a que o objeto A se encontrava. Então você vai ver o objeto numa outra posição que vai ser essa daqui. Com certeza você já teve essa visualização. Imagine que você tem aqui um pedaço de vidro. Aqui é um pedacinho de vidro. E aqui é o ar atmosférico. E você está vendo um objeto que está ali atrás. Tá? Imagina um objeto aqui atrás. Quando você enxerga esse objeto, parte pelo ar e parte pelo vidro, fica um pedacinho dele aqui, ó, parecendo que está quebrado, não é isso? Na verdade, esse pedacinho é por conta do desvio que a lâmina faz, né? O vidro é uma laminazinha aqui, é o desvio que essa lâmina faz na trajetória do raio luminoso. É exatamente isso que a gente está exemplificando nesse problema. Então vamos agora partir para a análise matemática, né? Eu quero saber exatamente qual o desvio que esse raio luminoso sofre durante a sua trajetória. Então o raio, ele vem aqui, ó, vamos supor que esteja no ar, bate nesse dióptro, entra no vidro e depois sai do dióptro. Tudo bem? Vamos desenhar as duas normais aqui para a gente poder fazer o estudo. Então está aqui a primeira normal, vou chamar de N1. E aqui vai estar a segunda normal, vou chamar de N2. O ângulo de incidência está aqui em cima, é esse cara, θ1. O ângulo de refração vai estar aqui embaixo, θ2. Observem que esse θ2 é o mesmo que aparece aqui, né? Esses dois ângulos eles são alternos internos, né? Então eles são iguais. Isso significa que esse ângulo de saída aqui, ó, também é θ1. Olha só por quê. N1 vezes seno de θ1. N1 é o N do ar, tá? E N2 vai ser o N do vidro. Não é igual a N2 seno de θ2? Isso também tem que ser igual aqui, ó, a refração aqui embaixo. Então isso também tem que ser igual a N1 seno do mesmo θ1. Por isso que eles saem paralelos. O ângulo que eles fazem com as duas normais, eles são iguais. Então, de fato, só existe um desvio lateral na trajetória desse raio luminoso, que é isso que a gente quer encontrar. Vamos marcar esse desvio aqui. Vamos chamar essa distância de D. Tá? O nosso objetivo é achar essa distância D, que é o desvio lateral sofrido pelo raio luminoso, em função da espessura e dos parâmetros que forem pertinentes aqui no problema. Bom, o nosso trabalho aqui vai ser muito mais geométrico. E para isso, vamos dar nome aos pontos, vai facilitar um pouquinho. Vamos chamar esse cara aqui de ponto B. Vamos chamar essa normal aqui de ponto C. E vamos descer a normal aqui, ó, até encontrar a outra lâmina. Vamos chamar esse cara aqui de ponto D. Aqui é perpendicular. Olhando para o triângulo BCD, você consegue dizer quem é o cosseno de θ2? O que é cosseno? É cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é?
Então, ele vai ser a espessura sobre a hipotenusa, que é o BC. Agora, observa esse ângulo daqui, ó. Marcar ele de laranja. Vou chamar esse cara de alfa. Vocês conseguem ver que esse alfa é θ1 menos θ2? É porque θ1 seria o azul todo, né? Do preto até o azul. E aí o verde está ocupando parte do espaço, o alfa é o que falta para completar o θ1. Tá? Então, vou chamar esse ponto aqui de E. Olha agora no triângulo BCE. Consegue dizer quem é o seno de alfa? O seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Está vendo aqui 90 graus, né? Então, isso é D sobre AB. Olha que bonito. O que acontece se nós dividirmos essas duas expressões aqui? Ó? Então, é D sobre BC. Reparou que o BC aparece aqui e aqui embaixo de novo? Se a gente divide essas duas equações, o BC corta. Então, nós vamos ficar com cosseno de θ2 sobre seno de alfa, né? Só que alfa é θ1 menos θ2. Isso é igual a, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Coloquei assim só para a gente ver como é que vai ficar o D, né? O BC a gente já sabia que ia cortar. Como eu quero achar o D, eu vou isolar o D. Então, D é igual a E, que multiplica seno de θ1 menos θ2 sobre cosseno de θ2. Está aqui a nossa expressão do desvio. Tudo bem? Um resultado interessante decorrente dessa equação é o que acontece se nós olharmos com um ângulo pequenininho, né? Isso é sempre interessante. Então, o que acontece com essa equação se o θ1 e o θ2 forem muito pequenos, né? Eles tenderem a zero? Bom, primeiro, o seno de θ1 menos θ2 ele vai ser aproximado para θ1 menos θ2. E o cosseno, é só imaginar, cosseno de zero, né? É 1. Tá? Então, o desvio vai ser E, que multiplica θ1 menos θ2 sobre 1. Só que θ1 e θ2 estão relacionados entre si pela lei de Snell. N1 vezes θ1, lembra que a gente está usando a aproximação, seno igual ao ângulo, é igual a N2 vezes θ2. Então, só para escrever aqui, o seno é aproximadamente igual ao ângulo. Tá? Então, quem é o θ2? θ2 vai ser N1 sobre N2 vezes θ1. Você substituir aqui, ó, vai ficar E vezes θ1 menos θ2. Bom, então, só vai ficar D vezes D igual a E, θ1, N2 menos N1 sobre N2. Legal? Então, está aqui o nosso resultado quando o θ é pequenininho. É parecido com o de cima, tá? Só que o de cima, o θ2 ainda tinha que sumir usando lei de Snell. Mas a lei de Snell completa, com seno, então ficaria um resultado muito feio substituir. Quando o ângulo é pequenininho, aí o resultado se torna um pouco mais promissor. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.